Boa noite a todos. É um prazer tê-los todos aí nessa noite. Que Deus os abençoe. É com muita alegria que nós recebemos cada um dos nossos amigos, convidados, que estão presentes aqui nessa noite. Com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês. Hoje nós estamos passando por um momento histórico na nossa igreja. Igreja Batista Vida Nova. Nós estamos passando nesse momento um momento histórico, porque nós estamos celebrando o culto de posse pastoral do pastor Marcelo de Oliveira Rosa. Deixa eu ler, né, para não falar errado. Marcelo de Oliveira Rosa. Pastor Marcelo já está empossado, já está trabalhando. Mas esse é um culto público, para que todos possam ver que ele é o pastor dessa igreja, né? Isso nós vamos fazer publicamente, como nós estamos fazendo nesse dia de hoje. Então, com muita honra, nós recebemos os nossos amigos. Quem não é membro da igreja aí? Levanta a mão. Quem não é membro dessa igreja aí? Levanta a mão. Olha, quantos amigos nós temos aqui. Que bênção. Muito obrigado pela sua presença, por cada um de vocês que estão conosco nessa noite. Vamos registrar uns irmãos que estão aí. Vamos começar pelo pastor Nelson Pacheco, presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Os irmãos vão conhecer melhor, ele vai pregar essa noite. Mas pastor Nelson Pacheco, conheci ali lá no estacionamento já, né? Ele já estacionou o carro atrás do meu. Eu falei, pastor, depois na hora eu sair vai dar problema, hein? Já tivemos um probleminha ali. Pastor, fica de pé, pastor Marcelo, pastor Nelson Pacheco. Aí, depois ele vai pregar aqui. Nós temos conosco também o pastor Alípio Coutinho, diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que eu também não conhecia. Cadê o pastor Alípio? Fica em pé aí, pastor Alípio. Ali. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Muito bem, queremos agradecer a presença de cada pastor que está aí hoje. Cadê os pastores? Fica de pé para nós vermos. Hoje nós estamos cheios de pastores aí na igreja. E bênção, olha aí, irmãos, olha os homens de Deus aí. Esses são os homens de Deus. Que bênção. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Pode se assentar. Muito bem, irmãos. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Versículo de 1 a 5. E diz assim na palavra de Deus aqui, lendo na minha versão: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, e nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Declaramos assim aberto esse culto solene de posse para a glória de Deus. E nós vamos convidar agora o pastor Adilson da primeira igreja, que ele vai orar a Deus nesse instante, consagrando esse culto ao Senhor. Pastor Adilson, por favor. Oremos. Senhor, nós te louvamos por este momento quando nos reunimos aqui com a Igreja Batista Vida Nova e várias outras igrejas representadas para a adoração do teu nome. Este culto é devotado a ti, mas há um motivo também, ó Pai, no nosso coração, um motivo de pedir ao Senhor as tuas bênçãos sobre esta igreja, sobre a vida do pastor Marcelo Rosa, e por essa caminhada, Pai, que se inicia o ministério pastoral, que o Senhor possa abençoar grandemente, dando sabedoria ao teu servo, a unção do Espírito, as condições plenas de expor a tua palavra, e que esta igreja cresça e frutifique para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, juntamente com o pastor Marcelo, toda a diretoria estatutária,
os líderes que aqui servem, ó Pai, que haja um entrosamento, amor cristão e que juntos eles levem avante o ministério que o Senhor tem dado a esta igreja. Fica conosco, Pai, recebe, pois, nosso louvor, nossa gratidão e nós consagramos estes momentos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Irmão, vamos dar continuação ao nosso culto de posse. E nós vamos agora chamar o nosso irmão Valdemir, que ele vai dar um relatório do processo, né? E gerou no convite ao pastor Marcelo Rosa. Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia, assim, muito especial, né? Quem sabe o que é viver uma transição da igreja sabe como isso denota muita responsabilidade e muita tensão em cima daqueles que ficam à frente, o irmão Moacir. E eu fiquei como o relator da comissão de sucessão pastoral. Mas o que eu queria dizer é que após que a igreja, nós fizemos a assembleia, e ela já decidiu quem ia participar desse corpo, a primeira coisa que eu coloquei no meu coração é orar, e com o grupo prontinho, a gente falou, a gente só começa a procurar o pastor depois que todo mundo esteja jejuado e orado. Quando todos cumpriram essa função de jejuar e orar, aí nós começamos a procurar o pastor. E aí, dentro de todos os atributos que nós estávamos procurando, nós tínhamos uma coisa em mente, que o pastor tinha que ser envolvido com missões e que tinha que ser alguém envolvido com igreja multiplicadora. E nesse tempo todo, assim, foi assim, mais de 7 pessoas que a gente tinha para trabalhar com isso, mas Deus colocou uma certeza no nosso coração. E a primeira certeza que a gente tinha era assim, que a gente não levaria nenhum pastor para a igreja votar, a não ser que toda a comissão fosse 100% de certeza que seria esse pastor. Nós pedimos a Deus a unanimidade do grupo de sucessão e graças a Deus, Deus deu a unanimidade e hoje a gente tem o privilégio de ter o pastor Marcelo conosco. Isso é muito bom porque é fruto de oração. Muitos pastores nós procuramos, pastores que é mais amigos, pastor Marcinho, que a gente foi procurar, pastor Helder, que eu acho que não está aqui hoje, né? Mas também que deu um auxílio muito grande para a gente. Então, nós lemos muito, tudo sobre sucessão, como funcionaria, como que daria, mostramos para o conselho gestor como que ia funcionar todo o processo e, graças a Deus, Deus abençoou. E em pouco tempo, irmãos, foi de março a outubro praticamente, a gente já tinha o novo pastor. Sendo que muitos pastores falaram, está difícil, hein? Vocês vão demorar para arranjar pastor. Eu falei, isso quem sabe é Deus. Pode demorar ou não, mas o importante é que Deus coloque aquele que Deus tem escolhido para a sua igreja, e foi o pastor Marcelo. Amém, irmãos? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor Marcelo e a sua família toda para vir aqui na frente. A família do pastor Marcelo de Oliveira Rosa. Todos os familiares, gente. Pode vir todos os familiares, não é só você não. Tem os netos, a neta, pode vir todos. Aí, nesse momento, eu vou chamar a irmã secretária, minha Maria da Graça, para ler o termo, né, de posse do nosso pastor. Graça e paz, igreja. Igreja Batista Vida Nova. Termo de posse do pastorado da Igreja Batista Vida Nova. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito e da Assembleia Solene da Igreja Batista Vida Nova, eleito pelo voto democrático desta igreja e consciente da vontade de Deus para a minha vida e meu ministério, eu, Marcelo Oliveira Rosa, pastor brasileiro, casado, pastor portador da cédula de identidade 18.662.688.5, expedida pelo SSP em 27/12/2017, e CPF 105.152.528.40, residente e domiciliado na 7 de abril 276, bairro Patrimônio, São João Batista, Olímpia, SP.
Assumo o pastorado e a presidência da Igreja Batista Vida Nova e prometo depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo para o exercício do meu ministério e direção desta igreja. Aceitar a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta e repositório da verdade que hei de pregar, ensinar e compartilhar em meu ministério. Aceitar como fiel as Sagradas Escrituras, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, aceitar, cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Igreja e suas normas administrativas, dedicar-me à pregação e ao reino da Palavra de Deus todos os dias de meu pastorado, alimentando-me e alimentando o meu corpo com as sagradas letras, interpretadas à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. Se um dia, e por desventura, descrer da palavra de Deus e das doutrinas de nossa fé, deixar o ministério e, em paz, a Igreja de Jesus Cristo, cuidar da vida espiritual e o adequado sustento de minha família, de modo que não seja réprobo perante a Igreja que venha a ensinar e pregar. São José do Rio Preto, 1º de janeiro de 2026. Marcelo Oliveira Rosa, pastor presidente, vai assinar. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar agora também o pastor Alípio Coutinho para vir efetuar a oração de consagração. E também gostaria de convidar todos os pastores que viessem aqui na frente, para que a gente pudesse impor as mãos sobre ele, para que ele possa ter um ministério aqui na Igreja Vida Nova. Todos os pastores, por favor, podem vir aqui na frente. Estou ajoelhado aqui ao lado do pastor Marcelo, porque os pastores se unem no ministério e desenvolvem o ministério de joelhos. Sempre somos mais fortes quando estamos de joelhos. Vou pedir para os pastores, dentro do possível, estender as mãos e orar comigo pela vida do pastor Marcelo, pela sua querida esposa. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em oração, pela vida do pastor Marcelo Rosa, pela sua família, Pai, que assume o ministério aqui nesta noite. Que a Tua bênção o acompanhe, Pai, e que ele perceba o Teu amor e cuidado todo dia em sua vida e na vida da igreja, Pai. Que em nome de Jesus, ele perceba, Pai, a Tua caminhada com ele aqui, fazendo grandes coisas. Que a igreja perceba a autoridade do Teu servo em suas palavras, em sua vida, em sua forma de tratar sua família, em seu cuidado com cada ovelha desse rebanho, e que em nome de Jesus, que nós vejamos grandes coisas acontecerem aqui, para o louvor da Tua glória, Pai. Nós Te louvamos, porque conhecemos o pastor Marcelo, e sabemos que ele tem separado a vida para Ti, e que em nome de Jesus, o Senhor use esse Teu servo e a sua família, é o que pedimos, amém. Eu vou pedir para o pastor Marcelo ficar de joelho mais um pouquinho, para sair uma foto bem bonita ali só dele. Deus abençoe. Os pastores podem assentar. Gostaria que o pastor Adilson continuasse aí na frente. Para que o pastor pudesse entregar essa Bíblia ao pastor Marcelo.
Essa Bíblia, pastor, é aquela que você queria, que entregaram o que você estava querendo nessa Bíblia, e a igreja comprou para o pastor. Que privilégio. Eu vou usar essa Bíblia aqui, não sei de quem é, porque está tão embalada, tão bonita aqui, essa Bíblia que a igreja está presenteando ao pastor Marcelo, mas eu quero deixar o texto da palavra de Deus e assim entregar. Texto bastante conhecido de Josué no capítulo 1, quando o Senhor diz a Josué que ele está diante de uma tarefa muito grande, um desafio grande, e que para que ele pudesse ser vencedor nessa tarefa, ele precisaria estar municiado com a palavra de Deus. Eu vou ler a partir do verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Irmãos, é com muita alegria que a gente encerra essa comissão de sucessão, né? Vocês não sabem a alegria que é. Que o pastor toma posse. Mas em conformidade com a decisão soberana da Igreja Batista Vida Nova, expressa em assembleia regular, reconhecemos o chamado de Deus para o ministério pastoral e declaro oficialmente empossado como pastor dessa igreja o pastor Marcelo de Oliveira Rosa. Amém? Glória a Deus! Que Deus possa abençoá-lo grandemente nesse ministério e que a igreja floresça. Se nós estamos alegres, não dá nem para descrever. Irmão, nós vamos assistir um vídeo ali agora. Vai passar um vídeo, 2 vídeos, né? Vamos. Como diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, quero parabenizar com muita alegria o pastor Marcelo Rosa e sua esposa, a irmã Rosimeire, por este momento tão especial, a posse à frente da Igreja Batista Vida Nova, em São José do Rio Preto. Louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo chamado que receberam e pela disposição de servir à Igreja com amor, fidelidade e dedicação. A minha oração é que o Senhor conceda sabedoria, graça e fortalecimento para este novo tempo. Que o ministério de vocês seja frutífero, edificando a igreja e glorificando o nome de Cristo. Pastor Marcelo, irmã Rosimeire, recebam o nosso carinho, nossa admiração e os nossos sinceros parabéns. Que Deus abençoe ricamente a vida e o ministério de vocês. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Na impossibilidade de estar junto com os irmãos nesta celebração, eu trago o abraço da Junta de Missões Nacionais. Em primeiro lugar, a Igreja Batista Vida Nova, que no dia de hoje recebe os nossos queridos missionários Pastor Marcelo e Rosimeire Rosa, gente que já trabalha conosco há muito tempo, em particular amigos pessoais, mas pessoas tremendamente comprometidas com a obra missionária, a obra denominacional. Que os irmãos possam ser uma igreja
referência em toda a cidade, que possamos plantar outras igrejas, não apenas na cidade de São José do Rio Preto, mas também região, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Parabéns, Marcelo, parabéns, Rosimeire, vocês sabem do meu apreço para com a vida de vocês. Mas eu quero saudar também meu querido pastor Nelson Pacheco, meu pastor de coração, que Deus o use para trazer o recado de Deus e o desafio para essa igreja. Saúdo também todos os colegas que estão presentes também a esse evento. Que nós possamos tão somente formar e fortalecer igrejas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido em todas as terras, porque ainda há muita terra para ser conquistada. Um grande abraço, pastor Helder. Amém. Muito bem, irmãos. Pastores não puderam estar presentes, pastor Helder e pastor Daniel Ventura, mandaram aí o vídeo. Muito bem, irmão. Nós queremos convidar o pastor Alípio Coutinho, diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, para trazer uma palavra de saudação, né? Já esteve aí na frente, mas vai vir de novo. Trazer uma palavra de saudação à igreja e ao pastor Marcelo Rosa. Graça e paz, meus irmãos. Os irmãos estão animados com esse dia, os irmãos desta igreja. Eu não ouvi um amém, não. Eu vou dar uma oportunidade para você falar, senão vocês vão entristecer a vida do novo pastor. Os irmãos estão animados? E os amigos também? Nós temos certeza, não é verdade, que é o Senhor quem dá pastores. Temos certeza disso. Nós temos certeza que foi o Senhor quem escolheu o pastor Marcelo e a querida irmã Rô. A gente chama assim lá em casa carinhosamente, a irmã Rosimeire, né? A gente tem certeza que Deus o usará aqui de forma especial. E a Convenção Batista do Estado de São Paulo, com as suas 1.700 igrejas, nós temos aí mais de 4.000 pastores, estaremos em oração. Queremos ver essa igreja cada vez mais forte, servindo ao Senhor, multiplicando, né? O Senhor ensina a multiplicar, e eu vi aqui o relator da comissão dizendo que queria alguém envolvido com a igreja multiplicadora. Então, você viu a expectativa, né, pastor Marcelo? Trago aqui o abraço de todos lá do escritório da convenção, da Faculdade Teológica Batista e dos nossos missionários. E contem conosco, pastor Marcelo. Pastor Marcelo tem servido a nossa convenção. E uma coisa que eu quero pedir a essa igreja é que continue dividindo ele com a gente. Nada de ciúmes, tá bom? Continue emprestando ele para a gente. É pouco tempo que a gente precisa. Dá para ele fazer os dois. Peço que essa igreja seja compreensiva, porque ele tem sido muito importante na relação com a convenção, nos ajudando a prosperar e crescer. Muitas das coisas que aconteceram nos últimos tempos tem a mão do pastor Marcelo ali com o trabalho que ele faz muito bem no Conselho Fiscal. Então peço que a igreja não fique com ciúmes, que de vez em quando vocês vão dividir ele um pouquinho com a gente, mas não é muita coisa não. Que Deus continue abençoando aos irmãos, que Deus prospere sua vida, pastor Marcelo, e o ministério de vocês aqui. Tenho certeza que a igreja será muito abençoada pela vida de vocês. Obrigado, meu querido irmão. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Nós não vamos brigar, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Irmãos, quero convidar e também o pastor Samuel, presidente das ordens de pastores, né, da IBACEM. Pastor Ade, está aqui. Eu já vou chamar também o pastor Marcelo Pierotto, membro da diretoria da IBAN. Está aí? Pode vir, pastor, também. Os irmãos vão dar uma palavra de saudação, o irmão depois ele. Amém, uma boa noite. Que privilégio e que alegria para a nossa subsecção aqui também, Centro-Norte. E é uma honra poder estar recebendo o pastor Marcelo Rosa aqui em nosso meio também. E com certeza que esta igreja, né, esta amada igreja. Quero também agradecer a Deus pela vida dele, né? Eu quero deixar aqui um texto, pastor, que está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e parte do verso 3, que diz: pastoreie o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados, não como dominadores
dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Né? Eu tive o privilégio de viajar esses tempos agora, há pouco tempo, junto com o pastor Marcelo, né? A gente conversa há um tempo, mas por obra de Deus a gente acabou indo sozinho, só nós dois no carro, né? Há algumas horas ali na reunião do conselho em São Paulo, e para mim foi um privilégio muito grande poder ouvir e ver o que Deus tem feito na vida do pastor Marcelo. Eu pude fazer um monte de perguntas, né, para ele sobre a trajetória, o que Deus fez e tem feito na vida dele, na área militar também, né, e algumas coisas eu quero deixar aqui aos irmãos que me chamou a atenção. A primeira delas é como eu pude perceber um homem com um coração disposto a servir a Deus, né? E em todo o tempo da história que ele pôde falar daquilo que Deus fez através da vida dele e como Deus o trouxe aqui, isso me chamou muita atenção, vendo o coração dele. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui também, e um pouco da nossa conversa, foi os princípios pessoais dele, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir isso, e como que é bom saber como um homem de Deus piedoso também tem princípios pessoais elevados, né, com características admiráveis. Então quero deixar isso também à igreja, além do que eu vi também sobre o projeto dele aqui na igreja, né, e ele pôde compartilhar comigo alguns sonhos e como que Deus tem colocado no coração dele planos para cá, né. E então quero deixar essa palavra à igreja também, mas lembrar de que pastor Marcelo também é um homem que vai falhar, é uma pessoa que precisa das orações dos irmãos também, não é perfeito. E essa também foi uma coisa que eu admirei na viagem, porque ele também falou sobre algumas vezes que precisava aprender mais coisas, né? E isso demonstra muita humildade também. A palavra de Deus diz isso, que a humildade precede a honra, né? Então, quero deixar isso também registrado aqui. Aos irmãos da igreja, a minha oração é que vocês caminhem junto com este homem, essa família que Deus trouxe aqui. A palavra de Deus diz que é Ele quem dá pastores à sua igreja. E pastor Marcelo está aqui não por acaso, mas porque Deus o trouxe aqui. Então, aos irmãos também, orem pelo pastor, apoiem o pastor, ele com certeza vai precisar das orações, do apoio, e acima de tudo confiem na visão que Deus tem dado a ele, ao coração dele. Nós temos essa certeza de que Deus dá a visão ao pastor da igreja, para que ele dirija a igreja. Então, confie nisso, e essa é a minha oração, pastor Marcelo, que Deus o honre aqui, que Deus o abençoe e dê para você sabedoria em cada passo, em cada momento. E nós estamos aqui, a ordem, a subsecção, aprendendo também com o pastor, mas uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco. Que Deus te abençoe. Pastor Marcelo Rosa, irmã Rosimeire, Igreja Batista Vida Nova, é isto? Vida Nova em São José do Rio Preto. Misericórdia e paz da parte do Senhor nosso Deus. Que noite festiva. A igreja tem um pastor, glória a Deus. Pastor Marcelo, em nome da ordem da nossa subsecção Noroeste, a IBAN, eu quero deixar um texto aqui com o pastor. Eu tenho um sentimento, não de perda, mas haverá um afastamento, né? Mas ao mesmo tempo me alegro com os amados por essa mudança. E o texto que eu quero deixar com o amado pastor e também para a igreja, está em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz: aproximando-se os dias da morte do rei Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Ser pastor, muitas vezes, traz uma expectativa sobre nós, e nós podemos até pensar que somos algo mais.
mas somos homens. E como homem, nós precisamos sim nos dedicar com todo o atributo, com toda a virtude que podemos ter, mas também depender do nosso Deus. Dependa de Deus. E você fará grandes coisas. Seja homem. Enfrente as dificuldades. Reconheça as dificuldades. Clame a Deus por apoio, por ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Cada um dos pastores aqui presente. Nós estaremos orando por você. Mas a obra de Deus será feita por Ele, através de você. Igreja do Senhor Jesus, vocês estão recebendo um pastor. Para mim, um amigo, um irmão. Não apenas colega pastor, mas também colega capelão PM de Cristo. E quero deixar aqui também um abraço do nosso comandante, Coronel Terra. Recebam bem esse pastor. Ore por ele, mas lembre-se de que ele é homem. Não coloque sobre ele cargas que são impossíveis de carregar. Espere dele sim o melhor, porque ele vai fazer o melhor. Mas lembre-se de que é homem. Ser homem, pastor. Ser homem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz para conduzir esse rebanho a pastos verdejantes em águas tranquilas. Amém. Obrigado, pastor. Nós vamos chamar aí à frente também para trazer uma palavra de saudação mais dois pastores. Vamos chamar o pastor Márcio Biasi, presidente da Ibacem, para vir à frente. E vamos convidar também o pastor Tiago Firmino, presidente da IBAM, para trazer uma palavra de saudação. Adeu, está aqui. Graças e paz, igreja. Graças e paz, pastor Marcelo. Viu aí a palavra do relator, né? Que conversaram comigo. Depois a gente almoça. Mas foi com muita alegria, né? O irmão é testemunha disso. Foi com muita alegria que eu recebi aquela ligação e soube sobre a intenção da igreja em convidá-lo. Eu não estava no cargo de presidente da associação na época. E foi bom porque geralmente quando alguém nos liga e fala a respeito de um amigo e você ainda tem um cargo na denominação, já não tinha, realmente eu estava neutro naquele momento e pude falar a respeito do pastor Marcelo, da sua família, da esposa que ele tem, que o ajuda, que é envolvida na vida dele, no ministério pastoral dele e também na denominação. Então isso aí foi para mim, assim, eu falei com muita alegria, foram bons minutos, né, irmão Valdemir, que a gente conversou a respeito do próximo pastor dessa igreja. Naquele dia eu tinha convicção que vocês escolheriam e votariam no pastor Marcelo. E não foi em vão todo o processo que vocês fizeram e chegaram até aqui. Então parabéns à Igreja Batista Vida Nova, que realmente atentou à voz de Deus. Atentou à voz de Deus. Que Deus o use poderosamente aqui, pastor Marcelo, também um companheiro, e nessa questão que muitos aqui já ventilaram, né? Sobre o seu envolvimento na denominação, com missões, e realmente, ele também tem sonhos grandes para esta igreja, para esse lugar, e também foi numa viagem com ele, pastor Samuel, que ele falou sobre tudo isso que a gente foi para Sumaré. Então ele deu um jeito de viajar comigo, com o pastor Samuel, e a gente conversou bastante coisa. Esta igreja também sempre foi aberta à nossa associação, e sei que com você também aqui, nós teremos reuniões, teremos momentos importantes da nossa associação, que já estamos trabalhando a próxima data, que será aqui na Igreja Batista Vida Nova. Eu também tinha separado 1 Pedro capítulo 5, mas aí você deixou o versículo 4. Que bom, né? Porque o primeiro versículo fala do privilégio de sermos pastores,
porque Deus nos confiou o seu rebanho. O versículo 3 fala da nossa responsabilidade em não sermos dominadores. E eu fico pensando, igreja, Deus não deu nem ao pastor, ao líder que ele levantou e nomeou, dominar a igreja. Então, membro nenhum também pode. A igreja é de Cristo. Mas o versículo 4 é a bênção do Senhor e a promessa para o pastor. Versículo 4 diz: quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então continue lutando por isso, buscando por isso, e Deus te recompensará aqui, mas já tem a recompensa para você no céu. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém? Que bom poder estar nessa noite de celebração. Pastor Marcelinho, irmã Meire, como nós aprendemos a conhecer, a amar essa família. O meu coração se alegra muito porque nessa caminhada Deus dá, além de pastores, amigos, companheiros, que muito alegra o nosso coração. Pastor Marcelo, irmã Meire, são bênçãos em nossas vidas. Eu como presidente ali da associação AIBAN, ele como presidente da ordem, caminhamos juntos. É um tempo que alegra muito o nosso coração e nós temos a alegria de estar aqui nesse momento. Para nós é muito mais do que a solenidade, é estar junto com o amigo. Juntamente com o pastor Marcelo Perotto, a irmã Isabel. Então, igrejas estão recebendo uma bênção, que com certeza eles são e serão cada vez mais. A nossa oração sempre será que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós agradecemos muito a presença e continuaremos, porque amizades assim a gente leva para a eternidade. E o meu coração se alegra muito, e como diz o texto da palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 3, o verso 15: eu darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu sou um pastor que depende do Senhor, como os irmãos oraram, jejuaram, esperaram em Deus e Deus respondeu. É assim que Deus envia, assim que Deus confirma. E uma quantidade de colegas, de amigos, isso é um sinal de que é uma família muito querida e amada. Que Deus continue abençoando ricamente a vida, o ministério. Eu trago um grande abraço aqui da primeira Igreja Batista em Clementina, ao qual até hoje cai algumas lágrimas de saudade, mas que nós temos a alegria de poder continuar com esses amados irmãos. E trago um abraço daquela igreja que entendeu de Deus que seria o tempo de encerrar lá, para vocês estarem aqui. E Deus nos dá o privilégio de estar lá com eles agora, e que o Senhor conduza cada detalhe segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que a nossa associação também, eu trago um grande abraço da IBAN, que esse casal, essa família tem sido bênção lá, e nós temos a alegria de caminhar juntos. Muito obrigado, e que Deus abençoe ricamente a igreja como pastor e toda a sua casa. Amém? Muito obrigado. Obrigado, pastor. Irmãos, já que nós estamos um bom tempo aí sentados, vamos ficar em pé um pouco. Muito bem, irmãos, e nesse momento nós vamos convidar o pastor Nelson Pacheco, presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que vai trazer a palavra de Deus nessa noite para nós. Pastor. Graça e paz, queridos. O irmão pediu para vocês ficarem em pé, não é para me receber, não, pode se assentar. Fiquei extremamente honrado aqui, pastor Adilson, com esta reverência dos irmãos, pareceu isto, não é? Queridos, eu estou muito, muito contente por estar aqui. Deixa eu pedir um favorzinho para esse irmão aqui. Você colocaria aquele suporte aqui? Eu sou da antiga. Os modernos, eles têm o seu laptop ou equipamentos assim. Eles não querem mais essa mesa, não. Eles querem um negócio diferente. Não querendo mesa branca, está ótimo. Eu estou muito contente, irmãos, pelo convite. Pastor Marcelo,
você não me surpreendeu com o convite, porque pela nossa amizade imaginei que estivesse entre os 120 nomes que você teria para convidar para esta ocasião. Mas me alegra muito, porque esta é minha região. Meu pai pastoreou em Santa Fé do Sul durante muitos anos, e naquele tempo eu conheci esta igreja na época de João Oasis, época de aqueles missionários norte-americanos pastoreavam a primeira igreja. E muitas vezes eu vim aqui a São José do Rio Preto participar do acampamento de carnaval, eu um adolescente ainda, num acampamento que a igreja tinha, não sei se ainda tem. O pastor Márcio foi ovelha do meu pai, morando em outra cidade ali. Mas que bom estar aqui, encontrar muitos amigos, pessoas muito preciosas. Pastor Adilson, primeiro vice-presidente da convenção, pastor Alípio, diretor executivo. Então, nós estamos aqui com representação de peso. E outros líderes nossos, membros do Conselho Geral, membros do Conselho Gestor da nossa convenção. Estamos aqui, irmãos, para festejar, uma festa do nosso coração, festa do nosso espírito. E eu me valho da condição de presidente, pastor Marcelo, eu sei que você vai fazer isto, para pedir uma contrapartida à presença de todos estes líderes denominacionais aqui, e fala todos os demais de outras igrejas. Dias 8 a 11 de julho, estaremos presentes ali na cidade de Americana para a realização da Assembleia da nossa Convenção. Este é um ano, nos anos pares acontece a eleição da nova diretoria e estaremos fazendo isto ali. Programem-se. Tendo um líder da nossa denominação como pastor, sabemos que a igreja estará todo o tempo bem informada. Hoje, a Vida Nova recebe uma nova vida, um novo pastor, que assume jovem também, não é? Com a sua família aqui. E eu gostaria, irmãos, de trazer uma palavra que normalmente o pastor da igreja não fala para a igreja. É muito difícil para o pastor da igreja dizer o que é um pastor, dizer quais os deveres do pastor. Isso traz algum constrangimento às vezes. Então, numa ocasião como esta, é bom a gente aproveitar para cooperar com os nossos colegas. E é impossível para mim pensar em ministério pastoral sem olhar para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. É um parágrafo longo, mas eu vou me basear apenas em 2 versículos, os versículos 11 e 12. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: e Cristo designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A primeira coisa que cada um de nós, membro de igreja, precisa saber e se lembrar sempre, é que o ministério pastoral é a missão mais importante que existe sobre a face da terra. Se você pensar na maior nação do mundo, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele não é mais importante do que o pastor para a igreja que ele pastoreia, para o ministério eclesiástico. Por quê? Porque quaisquer autoridades que existem na nação, todos eles cuidam de coisas materiais. Nós, pastores, cuidamos de vidas, de pessoas que são eternas. Nós lidamos com aquilo que é imortal, nós lidamos com aquilo que durará eternamente. Quaisquer profissionais em áreas onde estiverem, eles não podem dizer que o que fazem será eterno, mas o que nós pastores fazemos, sim. Então, pastorear, como diz o texto, é investir em vidas que são eternas.
E um dos textos que mais pesam sobre nós pastores é o que o autor aos Hebreus escreveu, dizendo que nós pastores devemos pastorear, sabendo que prestaremos contas a Deus lá na eternidade, não da vida das pessoas, mas de como nós as pastoreamos, de como nós cuidamos delas. Por isto que o apóstolo Paulo, ele foi muito preciso nesta palavra. Foi Cristo quem designou. Isto significa, foi Ele quem escolheu. No ministério pastoral, e eu nos meus 50 anos de pastorado, eu vivenciei muito isto. Há dois riscos muito grandes. Um é de alguém querer ser pastor sem ser chamado. E o outro é querer rejeitar a chamada de Deus para o ministério. A chamada de Deus, ela é irresistível. Assim como é um problema para quem quiser ser pastor sem vocação pastoral, porque contraria o que diz o texto. E é Ele quem vocaciona, sobretudo porque a igreja é dele. Ele é o Senhor da igreja. Toda a igreja que eu pastoreei, no primeiro dia depois da minha posse, eu disse isto: esta igreja não é minha, esta igreja não é da diretoria, esta igreja não é do conselho diaconal, esta igreja não é de qualquer líder, a igreja é de Jesus, e nós pastores estamos na igreja para servir a Ele, porque é a Ele, o nosso supremo pastor, a quem nós daremos conta do nosso pastorado. Então, o texto bíblico diz, Ele designou. Eu quero só, en passant, falar sobre apóstolos, profetas e evangelistas. Quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que foram pessoalmente escolhidos pelo Senhor, que conviveram com Ele, que foram pessoalmente testemunhas da sua ressurreição. É isto o que a Bíblia diz. Então, os 12 menos Judas Iscariotes, mais Paulo, mais Tiago, um dos irmãos de Jesus e possivelmente outros, foram escolhidos pelo Senhor, pessoalmente autorizados por Jesus Cristo. Então, o apóstolo tem esta característica. Em 1 Coríntios 12, 28, está escrito que Deus designou alguns, principalmente apóstolos. Por que em primeiro lugar apóstolo? Em primeiro lugar na lista, por serem eles aqueles os fundamentos da igreja, conforme está aqui na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 20, o fundamento da igreja é a revelação segura do Senhor. Por isso a Bíblia diz que nós, como igreja, vivemos sobre o fundamento dos apóstolos, não sobre eles, mas sobre aquilo que eles estabeleceram. E é por isso que nós não reconhecemos apóstolos em nossa denominação. Exatamente porque para ser apóstolo, repito-lo, teve de ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus, conforme está em Atos capítulo 4, versículo 33. Alguém pode pensar, mas Paulo, ele se tornou apóstolo após a ressurreição de Jesus? Sim, como está em Atos 9, 6. Na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. Em 1 Coríntios 15, 8, Paulo diz, ele apareceu a mim. Então estes são os apóstolos. Quem são os profetas? Na igreja primitiva, o profeta era aquele que era a voz de Deus para comunicar as revelações e os ensinos do Senhor. Qual é a grande diferença entre aquele tempo, quando a igreja estava nascendo, e o tempo de hoje? Para que lá os apóstolos fossem, os profetas foram necessários e hoje não. Qual a grande diferença?
simples. Naquele tempo, eles não tinham as Escrituras. Imagine, irmãos, se nós não tivéssemos a Bíblia. O pastor Marcelo ia chegar aqui e dizer: irmãos, Deus mandou dizer aos irmãos, Deus me deu uma revelação para a igreja. A igreja, respeitando a Ele como profeta, aceitaria a sua palavra. Mas hoje isto não é necessário mais, porque hoje poderíamos dizer, o profeta é aquele que diz: abra a sua Bíblia no livro tal, é aí que Deus está falando, é esta a mensagem do Senhor. Um dia um irmão me perguntou: então o pastor não acredita nos profetas de hoje? Eu disse: há uma chance de eu aceitar que haja um novo profeta. Se um cristão ler, entender e conhecer toda a Bíblia Sagrada e ainda assim sentir falta de alguma coisa, aí poderá haver uma revelação profética. Este era o papel dos profetas, porque eles traziam a palavra do Senhor, até que o que é perfeito viesse a ser revelado, como Paulo ensina numa das suas cartas aos Coríntios. E os evangelistas? Os evangelistas eram os pregadores. É como se nós olhássemos para o texto pensando: os apóstolos foram os fundadores da igreja, os profetas foram os discipuladores, os evangelistas são aqueles que pregam aos não convertidos, são aqueles que divulgam o evangelho. Este é o ministério que ainda existe. É isto que o pastor de fato representa. O ministério pastoral é o ministério completo daquele que traz a mensagem do Senhor que está na palavra, que revela para a igreja os ensinos do Senhor, mas também que evangeliza. Exemplos nossos de evangelistas, por exemplo, nós podemos nos lembrar de John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, falecido em 1688. Quando nós pensamos em Charles Spurgeon, falecido em 1892, nós estamos pensando num grande evangelista. E o último que nós tivemos com esta referência foi Billy Graham, que faleceu em 2018. E aí, depois desta sequência dos apóstolos, dos profetas e dos evangelistas, Paulo diz: foi ele quem designou pastores e mestres para cuidar do rebanho, para manter os fundamentos originais da igreja, para discipular a igreja conforme os ensinos bíblicos, para pregar evangelisticamente a salvação de Cristo, para alimentar o rebanho com a verdade. Eu acho interessante que em posse de pastor se lê o termo de posse. E a Sônia perguntou: na tua posse lá no Ipiranga aconteceu isso? Eu disse: eu acho que sim, nem me lembro, 14 anos atrás. Mas eu disse: daqui a pouco a irmã que está lendo vai ler: se algum dia eu me desviar das doutrinas, eu vou deixar a igreja pacificamente e vou seguir o meu rumo. É isto. Marcelo, a Bíblia diz que na igreja há pessoas espirituais. E você sabe que os espirituais na igreja, espiritualidade é o nível de relacionamento com Deus. Espiritual é aquele que tem intimidade com o Senhor. E muitas vezes é aquele que tem, ou aquela também, que tem de Deus uma forma de compreensão das coisas como estão acontecendo na igreja. Nunca vai acontecer com você, mas é aquele que quando o pastor dá uma escorregada, ele tem autoridade para chegar: pastor, vamos tomar um café. Porque o pastor tem de ser o homem da Bíblia Sagrada. Qual a importância para a igreja de ela ter um pastor que seja um mestre? E eu digo isto aqui entre parênteses: este aqui, o púlpito, não é o lugar do pastor pastorear. Aqui é o lugar de ele ser o mestre. A igreja não conversa com ele.
ele pastoreia no gabinete pastoral, ele pastoreia numa visita numa casa, quando ele vai tratar especificamente das questões de cada um. Ele pastoreia quando ele, numa viagem, e eu já tive a oportunidade de fazer isto, convidar um membro da igreja para um pequeno percurso, porque eu precisava aconselhá-lo. Então, ele é o pastor quando ele cuida do rebanho, e ele é o mestre quando ele ensina. Qual a importância disso? Que talvez seja a resposta à pergunta: por que a igreja precisa de pastor? Sabe, irmãos, o texto sagrado diz que o pastor é aquele... Voltando um pouco, a igreja não precisa do pastor para ser pregador, possivelmente esta igreja tem bons pregadores. Alguém poderia dizer, o pastor está para fazer visitação. Quem disse que é papel principal do pastor fazer visitação? Algumas sim, mas os irmãos devem se visitar. A comunhão entre os irmãos acontece desta maneira. Olhando para o texto, então, irmãos, nós entendemos que a fonte principal de autoridade do pastor é a vocação de Deus. E é isto que distingue o pastor de outros pregadores, de outros ensinadores, como professores de classe de escola dominical. Porque Deus deu ao pastor autoridade para que seja ele o conselheiro da igreja, o ensinador da igreja. Quando vamos às 7 cartas do Apocalipse, e eu entendo que quando João recebe a mensagem, ele diz, escreve ao anjo da igreja. Eu concordo com os teólogos que dizem que o anjo da igreja era o pastor. Ele não disse para que o anjo fosse lá, um anjo celestial pregar para a igreja, porque até o Senhor respeita a autoridade do pastor que ele colocou na igreja. E foi tão bonito ouvir os irmãos dizendo, nós oramos muito para saber quem seria o nosso pastor. Os irmãos oraram para saber quem seria aquele a quem vocês se submeteriam também, não apenas aquele que ocuparia o cargo pastoral. Então, diz ao anjo da igreja, para que ele transmita à igreja, no contexto daquela igreja, aquilo que deve ser do Senhor. O pastor tem que ser uma pessoa culta, por quê? Porque ele é um comunicador. O pastor tem de ser um estudioso da Bíblia, porque ele vai responder sempre por aquilo que ele estará pregando. É comum nós, nas conversas pastorais, a gente dizer isso. Os pastores, nos retiros de pastores, falam isso. Nós não somos mais os únicos pastores das nossas igrejas. Hoje a internet faz muitos membros da igreja terem 3, 4, 5, 6, 7 conselheiros. E não é incomum nós, pastores, recebermos num bate-papo assim, pastor, eu ouvi pastor fulano de tal no programa falar tal coisa, só que ele falou um pouco diferente do Senhor. É como estar dizendo assim, o Senhor tem de me convencer que você está certo e não ele. Isso daí, irmãos, é uma concorrência desleal hoje. Não estou dizendo que os irmãos não devem ouvir, porém, queridos, o teu pastor é aquele que estará à tua disposição para te visitar no teu leito de enfermidade, aquele que responderá sempre, durante todo o tempo que ele pastorear a igreja, pelo ensinamento que ele der. Porque se aquele que você valoriza, que prega lá, se você não tiver nem o número de telefone dele para um dia consultá-lo, não o tenha como seu pastor. O pastor tem de ser também um moralista, no sentido de seguir e pregar regras morais. A Bíblia diz, o pastor tem de ser exemplo dos fiéis em tudo, na palavra, no trato, no ensino e tudo mais. Mas, irmãos, sobretudo, a qualificação por excelência do pastor, me permitam repetir isto, é a sua vocação, porque é a vocação pastoral que dá a ele a capacidade de receber do Senhor o que precisa ser trazido para a igreja. Vocês que não são pastores, irmãos, gravem isto. Deus fala ao pastor coisas que ele não fala a mais ninguém na igreja. Porque
voltando ao exemplo das cartas das 7 igrejas do Apocalipse, foi ao pastor que Deus pediu que fosse enviada a mensagem. Então, esta convicção é muito importante para a igreja entender que existe no pastor. A principal tarefa, o principal compromisso do pastor, qual é? Alguns membros da igreja podem pensar, o principal trabalho dele é pregar. Não, o principal trabalho dele é visitar os enfermos. O principal trabalho dele é presidir a igreja. Alguns concordam com isto, outros não. Mas olhemos para o texto bíblico. O texto diz, versículo 11, emendando com o seguinte: ele designou pastores e mestres, tendo em vista o quê? Irmãos, cada membro de cada igreja que está aqui precisa entender isto. Qual é a missão por excelência do pastor? A missão principal do pastor é aperfeiçoar a vocês, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Vocês fazem ideia? Por isso que eu comecei dizendo, o trabalho mais importante que existe na terra é o trabalho pastoral, porque é o trabalho de aperfeiçoar gente. Vocês fazem ideia do que isto exige? Aperfeiçoar é preparar uma vida. Vocês que são pais e mães, vocês sabem, eu pergunto, é fácil aperfeiçoar uma criança? Criança que às vezes, desde pequena, revela rebeldia, teimosia, às vezes é preciso castigar. Vocês fazem ideia do que é aperfeiçoar um adulto cheio de vícios, cheio de crises, cheio de vieses errados, cheios de ideologias? Irmãos, é este o trabalho que o pastor, Supremo Pastor Jesus nos deu, de aperfeiçoar pessoas, de entrar na vida delas, de ir e exigir que cada uma faça confissões, às vezes de coisas mais íntimas, porque sem isto não haverá aperfeiçoamento. Aperfeiçoar não é colocar uma máscara, é mudar a alma, é invadir a alma. E muitas vezes o pastor pregando neste púlpito, vou dizer aos membros desta igreja, ele dirá coisas que alguns não gostarão de ouvir. Então aquilo que você não gostar de ouvir, saiba que será a mensagem principal para a sua vida. Porque é quando Deus, através do aperfeiçoador que Ele colocou aqui, vai estar tocando em feridas que você gostaria que nunca fossem tocadas. Mas é assim que se cura. Converse com um médico, converse com um advogado, converse com um psicólogo. E ele vai dizer, se a pessoa não tiver confiança em mim e disser o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando, eu não vou conseguir ajudá-lo. O pastor é a mesma coisa, irmãos. É preciso que os membros da igreja confiem muito no pastor, para abrir o coração a ele ou com ele. Por quê? Porque a missão do pastor é o aperfeiçoamento. E isto não depende apenas do pastor, depende da ovelha que tem a confiança, da ovelha que pode dizer, eu já falei até no púlpito da minha igreja uma vez, falei, irmãos, um dos momentos terríveis para mim no gabinete, é quando um irmão entra no gabinete e diz, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor que nem para minha esposa eu falei. E eu fico pensando, será que eu sou mais confiável do que a esposa dele? Jovens que entram para dizer, pastor, eu vou falar uma coisa que nem meus pais sabem. Ao mesmo tempo, irmãos, isto deleita o coração do pastor, porque ele está se fazendo confiável. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, faça isto com o seu pastor, porque senão você não estará cooperando com ele para o teu aperfeiçoamento. Aperfeiçoar pessoas é uma missão que exige muito do pastor, às vezes esforço grande, às vezes sacrifício, às vezes lágrimas. A igreja,
é preciso que ela entenda que ela precisa de gente perfeita. O aperfeiçoamento não vai começar pela liderança da igreja, pela diretoria, pelos diáconos da igreja que os tem. O aperfeiçoamento tem de começar por cada um. A atividade, então, do ministério pastoral é investir na saúde e no progresso espiritual e moral de cada membro. Isso exige a confiabilidade do pastor e a confiança das ovelhas, a respeitabilidade do pastor e a humildade do rebanho. O pastor, ele tem de ser um homem profundamente íntimo com Deus, para que ele possa conquistar esta confiança. Mas, terceiro ponto, qual a necessidade, qual a finalidade do aperfeiçoamento? Não é para que aquele mais aperfeiçoado possa dizer, eu agora posso ter o cargo melhor, porque eu agora estou quase no santo dos santos. Agora eu posso ser chamado mais vezes para orar, porque agora eu estou aperfeiçoado. Olha o que o texto bíblico diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Meu irmão, minha irmã, você é salvo pela graça de Cristo Jesus. Você tem um serviço a executar. Você tem um dom que você deve desenvolver. Cada um tem uma habilidade. A igreja é o meio de cada convertido descobrir o seu dom, desenvolver o seu dom e aplicar o seu dom. Como é que você descobre o dom? Esta é uma pergunta que eu também já ouvi algumas vezes. Pastor, como é que eu posso saber qual é o meu dom? E aí eu, de bate-pronto, eu respondo para os irmãos. Em primeiro lugar, o dom é aquilo que você faz com mais facilidade. Segundo, é aquilo que você mais gosta de fazer. Terceiro, é aquilo que você tem mais prazer em investir para fazer cada vez melhor. Quarto lugar, teu dom é aquilo que quando você executa, você não precisa de elogio, você não precisa de tapinha nas costas, você não precisa de quaisquer referências elogiosas, porque a tua grande recompensa você já teve, que foi a oportunidade de poder servir ao Senhor. Este é o teu dom. Mas a igreja tem de cooperar com isto, para que, e esse pastor Marcelo, você sabe disso, esse é um trabalho difícil na igreja, irmãos. É fazer o membro da igreja, que o pastor sabe que tem o dom de ocupar a função A, mas ele quer ficar na função C. A função A talvez seja a de ser ministro de oração. A função C é ficar no palco, talvez dirigindo cânticos. Aqui é uma vitrine, parece, mas tem aqueles que... Eu vou falar para os irmãos, eu já disse isso na igreja que eu pastoreio. As pessoas mais importantes na igreja, muitas vezes nunca subiram no palco, nunca fizeram uma oração pública, porque até tem acanhamento para isto. Mas são aquelas pessoas que Deus acorda de madrugada para orar, para interceder por alguma razão, seja ela familiar, pessoal, eclesiástica, seja ela até do contexto da nação. São umas pessoas assim, que nunca nós saberemos quem são e as experiências que têm tido de oração. Quantas irmãs aqui têm, ou já viram os irmãos, aquela samambaia de metro, sabe como que é? É linda a samambaia de metro, não é? Ela desce como uma cachoeira assim na parede. Quando você chega numa casa e vê uma samambaia de metro, você faz o quê? Você elogia. Que samambaia linda! Olha, combinou com a cor da parede. Mas eu pergunto para você, alguma vez, alguém chegou e disse, dá licença, eu posso ver o xaxim que está aqui atrás da samambaia? Ninguém faz isso, porque a gente quer se deleitar com a planta que está ali. Mas eu pergunto, a terceira pergunta para os irmãos, o que é mais importante? É a samambaia ou é o xaxim? Não pense duas vezes, não. Claro que é o xaxim.
Porque ele existe, ele sobrevive sem a samambaia, mas a samambaia não existe, não sobrevive sem ele. É do vaso que a planta surge, mas a gente admira mais o produto do que a causa dele. Sabe, irmãos, muitas vezes aqueles que nós damos menos importância na igreja são aqueles que causam as coisas que acontecem. Muitas crises em igrejas não aconteceram por elas terem pessoas aperfeiçoadas que têm como ministério, como dom, a oração, a intercessão, o aconselhamento. Aquele aconselhamento reservado. É isto que o texto bíblico está dizendo, que cada um de nós precisa ser aperfeiçoado para cumprir bem o ministério que tem, para desenvolver e executar com clareza aquilo que se faz na igreja. A igreja, Paulo diz que ela é um corpo. O corpo tem vários órgãos e tem alguns membros, braços, cabeça, troncos, pernas, as coisas visíveis. Nós damos tanto valor à nossa face, mas você não consegue ver o teu coração, o teu intestino, o teu fígado. Alguns se visse o coração seria verde, né, ali? Outros, mas são mais importantes do que os membros. Porque você já soube de pessoas que numa guerra ou num acidente perderam alguns membros, braço ou perna, e continuou sendo a mesma pessoa, porque os órgãos invisíveis que estão lá dentro, eles estão funcionando perfeitamente. A saúde de um organismo, a eficácia em suas ações, depende do bom funcionamento de todas estas partes. Aperfeiçoar é conseguir qualificação. Finalmente, irmãos, qual o resultado disso? A igreja precisa de pastor para aperfeiçoar, porque aperfeiçoado o membro vai cumprir bem o seu ministério. Ele vai desenvolver o seu dom e vai aplicá-lo. Qual é a finalidade disto? O texto bíblico responde: para que haja a edificação do corpo de Cristo. Você quer que a sua igreja seja uma igreja bem edificada? Submeta-se ao seu pastor, seja aperfeiçoado pelo ministério dele. Você vai cumprir bem o dom que você tem, e o resultado disto será a edificação do corpo de Cristo. Se você chegar num terreno amplo, não sei se foi a experiência da construção desse templo, e aqui se jogar sacos de cimento e areia e pedra e cal e ferragem, alguém vai dizer: todos os elementos da construção estão aqui, mas não existe construção, porque não existe a edificação. A edificação é a colocação correta de cada parte no seu devido lugar. É isso. Como organismo, se eu perguntasse aos irmãos qual é o órgão mais importante que você tem no seu corpo, uns poderiam dizer o cérebro, porque ele comanda tudo. Tá, mas tira o coração. Então é o coração, porque ele distribui o sangue oxigenado pelo todo o corpo. Sim, tira o pulmão então. Então é o pulmão, porque é o pulmão quem tira o oxigênio do ar, joga no sangue para o coração. Ah, tá bom, então tira o estômago. O estômago não, a coisa que eu mais gosto é de comer. Não existe órgão mais importante. Todos são igualmente importantes, e cada um cumprindo a sua função. É isto, irmãos, que se chama edificação da igreja. Os irmãos cumprindo o seu ministério, cumprindo aquilo que Deus lhe concedeu. Isto é a edificação do corpo de Cristo, cada elemento em seu lugar. E esta é a segunda parte que muitas vezes é muito desagradável do ministério pastoral. Quando ele tem que chamar um irmão que gosta muito de estar no cargo de liderança, mas ele não é líder, ele não foi vocacionado, e o pastor tem de chamar aquele irmão com muito amor. O pastor Marcelo é militar, mas ele não usa mais arma, não é? Sabe, queridos,
e ter de dizer para o membro da igreja: meu irmão, este não é o seu lugar. Porque você estando aqui, você está tomando o lugar daquele que o Senhor vocacionou para estar aqui. E você está fazendo falta ali onde você deveria estar. Este é o trabalho pastoral, que é bem executado quando a igreja se submete a ele. Cada elemento no seu lugar, é isto que faz com que haja a edificação. A edificação não é ser o melhor, não é ter o melhor, mas é isto no lugar certo. Igreja, submeta-se ao seu pastor, submeta-se ao aperfeiçoamento dele, porque neste processo de aperfeiçoamento, você vai descobrir algumas coisas muito valiosas, e uma delas é a humildade, para aceitar estar no lugar que é o seu lugar, onde você vai cumprir bem o seu dom, que não vai te fazer uma pessoa conhecida, aparecida para os outros. Mas a grande questão, dentro do ministério eclesiástico, é cada membro da igreja responder a esta pergunta: a quem eu preciso agradar? Ao meu líder, às pessoas, àqueles que me veem, ou agradar aquele que está querendo me aperfeiçoar através do meu pastor? Porque aquele que não estiver no lugar certo, ele está infeliz, ele está incomodado, ele estará sempre entristecido. O pastor é o pastor na igreja não para agradar as pessoas, não é para agradar as pessoas, é para corresponder à expectativa daquele que o colocou no ministério. Por isso que Paulo diz isto: foi ele quem vocacionou. Deus em Cristo vocacionou o pastor Marcelo. Os irmãos disseram que por vontade de Cristo, este é o tempo dele aqui. E ele veio aqui, não foi para fazer com que os irmãos gostassem plenamente de tudo o que ele vai fazer aqui, o que ele vai falar. Mesmo gostando dele, algumas vezes você não vai gostar do que ele fizer ou falar. Mas é como o papai e a mamãe, que as crianças não gostam quando são corrigidas, quando são disciplinadas, quando são colocadas de castigo. Mas o papai e a mamãe sabem que estão fazendo isto para o bem da criança, para ela ser disciplinada, discipulada. Na idade adulta, aí vai entender isto. Pastor Marcelo, meu desejo, estou aqui nesta palavra representando os mais de 360 mil batistas que somos no estado de São Paulo. Meu desejo é que o irmão seja extremamente bem-sucedido nesta principal tarefa do ministério pastoral, que é aperfeiçoar cada pessoa deste rebanho. Desejando também a todos os que são membros desta igreja, que vocês sejam aperfeiçoados, tendo a humildade de respeitar tudo o que o seu pastor ensinar, porque será com este propósito que ele cumprirá o seu ministério para a glória de Cristo Jesus. Muito obrigado, queridas. Haja coração. Queridos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é na minha vida, pelo chamado, pelo amor, a obra que pertence a Ele. Segundo, eu quero agradecer a minha família, minha esposa,
minhas filhas. Hoje só está a Letícia aqui. Mas ela sabe, eles sabem o amor que eu tenho pela obra do Senhor. Deus me deu uma família muito linda, queridos. Eu sou muito família. Quem anda comigo sabe o tanto que eu amo a minha família. Minha família cresceu. Nós temos o Eduardo e o Vitor, meus 2 genros, que são bênção de Deus. Eu tenho a Valentina, minha neta, minha primogênita, minha princesa, e o Vicente, que é o meu herdeiro, né? Meu Zezinho, como eu chamo ele. Quero agradecer à igreja, algumas igrejas aqui. A igreja de Guaíra, meu pastor, meu amigo, pastor Edson, eu fui pastor lá interino. Uma grande surpresa ver vocês aqui. Quero agradecer a igreja de Clementina, Vilmale, Elza, vocês são bênção de Deus. Tiaguinho, leva o meu abraço. Essa igreja que eu amo. Foi em obediência a Deus que eu estou aqui hoje. Agradecer a Igreja Batista Vida Nova pelo amor, pela recepção, pelo carinho que vocês estão tendo por mim e pela minha família. Quero agradecer aos pastores, queridos. Os pastores que têm andado, caminhado. Alguns pastores um pouquinho mais chegado, né, Deus? Mas vocês são bênção de Deus na minha vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu tenho alguns amigos, queridos. Eu aprendi de 30 anos na polícia que alguns amigos se conta na palma da mão. E alguns amigos meus estão aqui. Amigos mesmo de me dar bronca e eu poder dar bronca. De ouvir, perguntar. E esses amigos, alguns viajaram quilômetros para estar aqui nessa noite, para me abraçar e para me desejar felicidades aqui. Minha gratidão a vocês. Pastor Alípio, é mais que um irmão, amigão. Toda a sua família, vocês são bênção de Deus. Eu tenho o privilégio de estar aprendendo com você, meu querido. Ao meu amigo, Dr. Paulo Leite, meu advogado, obrigado, querido, por você estar aqui. Ao meu amigo Valner, que ontem estava na Alemanha, viajou e chegou aqui cansado. Você sabe que meu coração é de gratidão. Ao Anderson, que está lá no fundo,
muitos amigos que eu tenho aqui, querido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós possamos continuar essa jornada de bacia e toalha, servindo ao nosso Deus. Amém? Queridos, a nossa igreja preparou um lanchinho para os irmãos. Não vá embora sem passar ali. Foi feito com muito amor, com muito carinho. E nós estamos chegando aqui ao final. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Pastor José Bonifácio, meu amigo, vem aqui. Por favor, pastor. Você mesmo. Ele vai ter o privilégio de dar a bênção apostólica para nós. Conheço esse homem aqui há um bom tempo. E a palavra de Deus diz que nós devemos honrar. Amém? O Senhor é bênção na minha vida. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A minha voz não era esta. Esta igreja me conheceu na época em que a minha voz não precisava nem de microfone. Infelizmente, um imprudente médico me tirou uma corda vocal que não deveria. Infelizmente. E todos os médicos criticam a decisão daquele médico. Mas Deus é sabedor de todas as coisas. A Ele pertence tudo quando entregamos a Ele. A justiça pertence a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Marcelo, por esta igreja que eu tive o privilégio de pastorear interinamente. Pastoreava Vilhelmais, pastoreava aqui, pregava em Vilhelmais, deixava alguém lá, corria, vinha pregar aqui também. Então, pregava 2 vezes no mesmo horário de culto. Tenho o privilégio de conviver com muitos irmãos aqui, na época em que estávamos na ativa. Parece que a idade vai chegando e vai pesando um pouco, mas em tudo dá graça. E também eu sou militar. Trabalhei em São Paulo, aposentei em São Paulo, pastoreei ainda na ativa. Depois que aposentei, aí então vim pastorear em São José do Rio Preto. Tive o privilégio de pastorear esta igreja. Que Deus abençoe o seu ministério, pastor Marcelo. Moramos aqui bem pertinho, precisando desse pastor aqui já um pouco desgastado, mas vivendo pela graça de Deus. Louvo a Deus, porque por onde passei, não envergonhei a igreja. E que Deus abençoe o seu ministério aqui, pastor Marcelo. Conte conosco, apesar das dificuldades, mas ainda preguei muitas vezes com esta voz horrível, mas o Espírito Santo é quem faz a obra, não é o homem. Que Deus continue abençoando esta igreja e que seja ricamente abençoada através deste servo do Senhor que veio para ser bênção nesta igreja, com certeza absoluta. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja, pela oportunidade. Bênção. Ok, amados. Vamos então encerrando o culto. E tenho o privilégio de ter hoje meu pastor Adilson.
Conheço o pastor Adilson há quase 40 anos. Na Igreja Batista em Brasilândia, na capital, como missionário pregando naquela igreja. Tenho um grande amor pelo meu pastor, que eu conheço há muitos anos, e todos os que estão aqui. Que Deus continue abençoando o ministério de cada pastor em sua igreja, aonde estiver, seja uma bênção. Oremos, meus amados. Muito obrigado, Pai, pela mensagem que ouvimos nesta noite. Muito obrigado, Pai, pelo teu servo, que foi um instrumento vivo em tuas mãos para falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Marcelo. Oh Deus, ele já está sendo uma bênção para esta igreja e será muito mais no decorrer dos dias, para a honra e glória do teu santo nome. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Vai na paz, que Deus abençoe.